Galera, God of War Ragnarok tá chegando aí, e o que mais rolam são as teorias sobre como é que ele vai ser. Qual vai ser dessa história aí que promete ser a última aventura do Kratos e do Atreus na mitologia nórdica? E uma das maiores perguntas é, quais são os deuses nórdicos que vão aparecer aqui? Nesse vídeo eu tô aqui pra listar alguns nomes bem casca-grossas pra você se ligar no que pode estar vindo por aí. E só pra dar um gostinho, tem até Heimdall e a Ela nesse vídeo, beleza? Então vem comigo. Ei nerd, beleza? Eu sou o Breno. Que God of War Ragnarok é um dos games mais esperados do ano, isso a gente já sabe, não tem dúvida. E como a promessa é que ele seja o último game da saga ambientado na mitologia nórdica, a gente está se perguntando aí como é que isso vai funcionar. Porque afinal a mitologia nórdica é extensa pra caramba, com vários deuses e criaturas pra explorar. E o game que saiu pro PS4 nem arranhou a superfície direito. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui listando alguns deuses bem casca-grossas que podem, talvez, aí aparecer em God of War Ragnarok. Agora já tá aqui nos comentários aí quem que você acha que vai aparecer. E de repente vai que você acerta algum. E já que você tá aqui embaixo, claro, nos comentários, aproveita e clica no botão pra você se inscrever, naquele botãozinho vermelhinho e bonitinho. É de graça, né? Então vamos lá. Heimdall. Se você viu os filmes da Marvel, você já deve estar ligado quem é esse cara. O que muita gente pode não saber é que na mitologia nórdica original, o Heimdall também é filho de Odin. Ou seja, ele é o irmão do Thor. O Heimdall, ele é o deus Aesir, responsável por ser o guardião da Ponte Bifrost, que seria a passagem entre o reino de Asgard e Midgard na mitologia original. A parada é que em God of War, a Bifrost não é bem uma ponte assim, mas sim uma chave. Sendo assim, o Heimdall pode ser meio que adaptado como um tipo de chaveiro ou coisa parecida. Ele pode ser o cara que criou a chave Bifrost e pode ter uma certa importância caso a Bifrost precise de um certo upgrade. Quem sabe rola até uma boss fight aí antes do Kratos e do Atreus convencerem ele de melhorar a chave Bifrost. Bom, seria bem maneiro, não seria? Freyr. Esse cara é o irmão da Freya e o atual líder dos deuses Vanir do reino de Vanaheim. Ele não chegou a aparecer no game de 2018, mas ele foi citado várias vezes. O Freyr é o deus nórdico da prosperidade e da paz. Ele assumiu a liderança do Vanir depois que a Freya se casou com Odin, estabelecendo a paz entre os clãs aí de deuses nórdicos. Mas depois que a Freya foi banida para Midgard, a gente aí já não sabe como que ficou essa relação entre os deuses. Como a Freya agora ela é inimiga do Kratos e do Atreus, por causa da morte do Baldur, talvez o Freyr possa aparecer no jogo como aliado da irmã e, como consequência, inimigo do Kratos e do Atreus também. Ou então ele pode não concordar com a jornada de vingança da irmã e talvez aí se aliar aos heróis para tirar a Freya desse caminho. E também tem um detalhe de que o Freyr ele é amigo dos Elfos de Luz e casado com uma gigante chamada Gerda. E como o Kratos e o Atreus são aliados dessas duas raças, isso pode levar o Freyr a ter uma boa relação com eles. Quem sabe? Sif. Outra personagem também conhecida aí da galera que acompanha a Marvel. Diferente do que rola nos filmes do Thor, na mitologia original a Lady Sif é a esposa do deus do trovão e é considerada a deusa Aesir da família. Ela também é a mãe de um dos filhos do Thor, chamado de Ur. Por enquanto, os únicos filhos do Thor mostrados em God of War são a dupla Magni e Modi. Só que na mitologia original, esses dois não são filhos da Sif. Mas aqui pode rolar uma adaptação, com a Sif aparecendo como mãe do Magni e do Modi e indo atrás do Kratos e do Atreus em busca de vingança. Quem sabe essa treta aí não termina com a Sif se aliando junto com a Freya pra elas meio que irem atrás dos protagonistas juntas pra vingar os seus filhos. Quem sabe? Porque imagina uma boss fight com a Freya e a Sif ao mesmo tempo. Ia ser maneiro, hein? Já tô até sentindo a raiva batendo na minha veia aqui, de não conseguindo passar essa fase. Enfim. Hoder. Esse cara seria outro filho do Odin e o irmão gêmeo do Baldur. Na versão original da mitologia nórdica, o Hoder ele era um deus cego que ficou conhecido por matar o Baldur por acidente, atirando uma flecha de visco nele. E como a morte do Baldur é o gatilho para o começo do Ragnarok, isso significa que o Hoder, na mitologia original, é o próprio causador do Ragnarok. E o curioso, galera, é que o motivo que fez o Hoder matar o Baldur por acidente nessa história é que ele foi enganado pelo próprio Loki. Isso não tem como acontecer em God of War, já que o Loki é o Atreus e o Baldur já morreu pelas mãos do Kratos. Mas seria legal ver o Hoder aparecendo no game mesmo assim. Quem sabe ele pode ser, de repente, um completo oposto do Baldur, sendo gente boa e quem sabe até mesmo ficando um aliado aí do Kratos e do Atreus. Vale. Esse aqui é o filho mais novo do Odin, irmão do Thor, do Baldur, do Hoder, do Heimdall e de mais alguns outros deuses que tem por aí. Sim, o Odin é tão garanhão quanto os Zeus, eu sei. O Vale na mitologia original, galera, ele é conhecido principalmente por matar o Hoder como punição por ele ter matado o Baldur e iniciado o Ragnarok, mesmo sendo um acidente. Mas em God of War, quem matou o Baldur foi o Kratos.
Então isso pode ser adaptado no game, e o Vale pode aparecer no game como inimigo do Kratos, enviado pelo próprio Odin para matar o Kratos como uma punição pela morte do Baldur. O Vale poderia ser até mesmo, de repente, um antagonista secundário junto do Thor e do Odin. Na mitologia original, o Vale também é dito como sendo um dos únicos sobreviventes do Ragnarok e o responsável por preservar toda essa cultura viking depois de tudo isso. Então esse personagem pode sim ganhar bastante importância caso ele apareça no game. Hela. Outra que também é conhecida dos fãs da Marvel. Sim, a Hela pode aparecer no game sim, galera. Ela é a deusa dos mortos e soberana do reino de Helheim. No God of War de 2018, o Kratos e o Atreus já foram para Helheim, mas não encontraram a Hela. Mesmo porque ela nem devia ter nascido ainda, já que o Loki, em God of War, é o próprio Atreus. E ele ainda é uma criança. Mas ao mesmo tempo, já tem filhos do Loki aparecendo no game, vindo aí diretamente do futuro, que no caso é a Serpente do Mundo e o Lobo Fenrir. E sim, galera, a Serpente e o Lobo também são filhos do Loki na mitologia nórdica original. Já que dois filhos do Loki estão dando as caras, a Hela pode muito bem aparecer também, o que impede ela? E inclusive, galera, quem sabe de repente, a própria Hela mostra de repente alguma imagem do Atreus já adulto, como o deus da trapaça. Pode ser maneiro, hein? Ela pode ser uma ótima adição à história do game. Surtur. Galera, na boa, o nome desse jogo é God of War Ragnarok. O mínimo que a gente espera dele é que mostre pra gente o próprio Ragnarok. E não tem como ter um Ragnarok sem um Surtur. Pra quem não tá ligado, o Surtur é um gigante de fogo que habita o reino de Muspelheim. E ele também é considerado o maior inimigo do Odin. Fora isso, a profecia do Ragnarok fala que é o próprio Surtur o responsável por finalizar o Ragnarok, destruindo aí os reinos nórdicos. Fora que o bicho, é casca grossa pra caraca. Dizem que pra derrotar ele na mitologia original, foi preciso do Odin e do Thor lutarem juntos contra ele. Talvez, caso o objetivo dos heróis seja impedir o Ragnarok de acontecer, a dupla deve querer justamente enfrentar quem, galera? Enfrentar e derrotar o Surtur. Ele pode ser o último chefão do game inteiro. De qualquer forma, acho que o Surtur tem uma presença quase garantida nesse próximo game aí. Mas agora eu quero saber de você. Você já imaginava que algum desses deuses aqui ia aparecer? Se você não sabia, comenta aqui embaixo. E claro, será que vai aparecer mais alguém? Será que eu tô esquecendo de alguém? Claro, comenta aqui embaixo. De repente vai que eu cito ele no próximo vídeo. Bom, e claro, galera, não se esquece de se inscrever. Clica nessa bola aqui que você vai se inscrever e você não vai perder os próximos vídeos. Clica no sininho pra você ter certeza que você não vai perder os próximos vídeos. Que você pode chegar lá e comentar primeiro. Enfim, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e fui.